Nesse vídeo eu vou te falar como criar um título incrível, um título atrativo, irresistível, que o seu leitor olha para aquele título e fala: caramba, que livro incrível, preciso ler esse livro. Como criar um título desse, sabe? Que seja, pelo título já atrai a curiosidade do seu leitor, um título que realmente seja impactante. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar seu livro sem editor. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, por que é importante você dedicar um pouco da sua atenção para criar realmente um bom título, para criar um título atrativo? Geralmente tem pessoas que gostam de dar o título do livro só depois que termina, tem gente que gosta de dar o título antes de começar a escrever. Eu sou dessas, eu gosto de já começar a escrever a história com o título já tendo dado o nome do livro. Poucas são as vezes em que eu acabo dando o nome mais pra frente, depois que eu já escrevi. Comenta aqui se você é do tipo que gosta de dar o título antes ou depois que termina de escrever o livro. Mas por que é tão importante você focar em dar um bom título pro seu livro? Porque o título, pensa que você tá dando um nome pro seu filho. Quando você dá um nome pro seu filho, você não pode dar um nome que vai ser zoado, não pode ser um nome que vai ser difícil de chamar, não pode, né? Senão você vai acabar com o seu filho. E muita gente até mesmo considera o livro como se fosse um filho mesmo, né? Então a gente realmente tem a sensação de que o livro é nosso filho. Então pensa que você tá dando um nome pro seu filho. Você não vai dar um nome esquisito, não vai dar um nome difícil de pronunciar, não vai dar um nome muito gigantesco que quase a pessoa... Já vou te dar algumas dicas sobre isso, mas já tá pegando a ideia, né? Eu acredito que você já esteja pegando a ideia, mas vamos para a parte técnica aqui então. O título é a primeira coisa que o seu leitor vai olhar depois da capa, que vai já atrair a vontade dele de ler o seu livro. Então a primeira coisa, ele bate o olho na capa. Se a capa não for impactante, já vai ficar mais ou menos, né? Então, primeira coisa é a capa. Eu já até fiz um vídeo ensinando algumas dicas de como criar uma capa atrativa também. Vou deixar o card se você quiser assistir esse vídeo depois. Mas a capa é a primeira coisa que você tem que direcionar o seu foco. Agora, em harmonia com a capa, também tem que haver um título muito bom. E o título é a segunda coisa que seu leitor vai olhar depois que ele bater o olho na sua capa. E aí, se o título não for muito atrativo, também já vai afastar esse leitor. Então o título influencia sim na decisão de compra do seu livro pelo seu leitor. Então, se você tiver um título muito fraco, um título muito incompreensível, talvez você afaste seus leitores, talvez você perca vendas do seu livro por causa disso. Então a primeira coisa que você tem que ficar atento aí é que o seu título ele tem que ter algo relacionado com a capa. Não dá pra você dar um título e colocar uma capa, a imagem da capa totalmente desvinculada, totalmente aleatória e não fazer nenhum sentido, sabe? Tipo, a não ser que tenha um propósito. Se você tiver um propósito específico em fazer algo muito diferente, o título em relação à capa, mas tenta no mínimo trazer alguma clareza no seu título na capa, porque muito do que você vai ver dentro do livro está explicado na imagem da capa, nas ilustrações da capa. Então nem sempre o título vai dar para entender 100% do que vai acontecer no livro, só pelo título. Mas a capa tem que dar um suporte para o seu título. Então já é a primeira coisa que você tem que saber. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês de alguns livros que eu escrevi e publiquei, para vocês entenderem mais ou menos como relacionar o título com a capa. Eu já vou dar algumas dicas de como você dá um título de fato que seja atrativo, que seja impactante. Então, por exemplo, esse meu livro aqui, O Herói Obscuro, esse é o título. Então, caramba, o herói obscuro. Como que um herói pode ser obscuro? É justamente essa a ideia do meu livro. Porque o herói é o vilão ao mesmo tempo. Então é o mesmo personagem que é ao mesmo tempo o protagonista e o antagonista da história. Então o título já traz esse ar assim, meu Deus, é um herói que é obscuro. Então já dá uma sensação assim, sabe? E a capa tá ligada com isso, porque como ele é tipo meio herói, meio vilão, então acaba que a capa fez bastante sentido. Tá vendo como que tá ligado a capa com o título? Então é isso que eu tô querendo, pega essa ideia, é essa ideia que eu quero que vocês peguem nesse momento, de como relacionar o seu título com a sua capa. Agora, esse outro livro que eu escrevi aqui, As Sete Memórias, o que acontece? As Sete Memórias não é uma coisa muito clara, que você já bate o olho e já consegue visualizar uma imagem assim. É As Sete Memórias, ainda assim é interessante, porque quando você não consegue dar todo o suporte que você precisa no título e na capa,
Aí, a terceira coisa que a pessoa vai ver é a sinopse do seu livro. Então, a sinopse também tem que ser muito bem escrita. Você tem que ter uma sinopse muito boa e muito atrativa também, tá? São esses 3 elementos que são muito importantes para você vender mais o seu livro. Então, as 7 memórias, eu precisei dar mais suporte na capa para conseguir dar mais clareza sobre o que é a história. E também a sinopse explica muito mais sobre a história do que a capa e o título. Então, por isso, esses 3 elementos têm que estar muito bem construídos. Então, por exemplo, com as 7 memórias, eu já coloquei na capa uma Torre Eiffel. Aqui, não sei se está dando para ver na câmera, tem algumas cartas, tem um relógio. Então, o que significa isso? Umas cartas, relógio, uma Torre Eiffel. Primeiro, já dá para ter uma clareza de que a história se passa em Paris, né? Então, claramente demarcado aqui nessa capa. E as cartas, o relógio, demonstra o relógio justamente para demonstrar as memórias, né? Ela vai ter memórias que nem são delas, a protagonista do livro. Uma garota que começa a buscar saber o que aconteceu com os pais dela, que desapareceram quando ela tinha 1 ano, ninguém ficou sabendo o que aconteceu, eles simplesmente desapareceram, e de repente ela começa a ter memórias do pai dela. Então, sim, muito louco. O relógio para representar as memórias. As cartas é porque ela começa a desvendar várias pistas, dentre elas algumas cartas também que o pai tinha deixado antes dele desaparecer. Então, a capa deu suporte ao título. Então, basicamente, essa é a ideia dessa primeira parte aqui do vídeo. E agora, mais 2 detalhes importantes. O seu título, ele tem que gerar curiosidade. Ele tem que ser impactante e gerar curiosidade no seu leitor, dele querer saber mais. Tipo assim, a pessoa olha pro título e fala: do que se trata? Quero saber o que significa isso. Então, ele quer saber mais a partir do título. Vou dar o mesmo exemplo de antes aqui, o Herói Obscuro, por exemplo. Poxa, você fica tentando imaginar como assim? É o herói e é o vilão ao mesmo tempo, como o mesmo personagem, ou o protagonista e o antagonista, ai meu Deus. E aí dá aquela emoção, aquela quebra de expectativa, sabe? Então, o seu título, você tem que pensar na hora que for dar esse título, as palavras que gerem curiosidade, palavras que sejam palavras de impacto, que vão gerar curiosidade no seu leitor de querer saber mais. E agora, uma coisa muito importante é que o seu título, ele tem que ter clareza, tem que trazer muita clareza no seu título. Porque se você não tiver um título muito claro, se o seu título primeiro for um título gigantesco, a pessoa faz quase um parágrafo de título, não faça isso, ok? No máximo estourando ali umas 3, 4 palavras do seu título, que já até muito. Tenta resumir o máximo que você puder na hora que você for pensar no seu título do seu livro. E ele tem que passar clareza, ele tem que ser claro, tem que ser compreensível. Porque tem muito autor de fantasia, por exemplo, que dá um nome muito aleatório para um personagem e coloca lá o nome do personagem. Ou então cria uns nomes lá de fantasia no mundo que você criou e aí coloca o nome do reino. Se você colocar só um negócio doido lá que você inventou, a pessoa fica tipo, ok, não faço a menor ideia do que é isso, é uma palavra que você inventou. Dá um exemplo de um dos meus livros, que Os 4 Elementos, por exemplo, que tá ali na minha estante. Vou dar o nome do vilão. O vilão, os vilões, né, que é um grupo de pessoas que são de outro planeta, inclusive, são os Óstibos. Aí eu coloco na capa, Óstibos. Ninguém faz a menor ideia do que significa isso. Não vai gerar curiosidade, não está claro, porque você nem sabe o que significa. É uma palavra que você inventou e que até então, antes de você registrar, é uma palavra que só existia na sua cabeça. Então tá vendo como não fica claro? Tem palavras que as pessoas colocam em título, que eu já vi também, até mais complexas do que Óstibos, por exemplo, porque Óstibos é uma palavra derivada do latim. Então pelo menos é compreensível aqui na nossa língua de certa forma. Tem gente que cria umas palavras assim baseadas no alemão, assim, pra ficar bem diferente, sabe? E aí fica muito doido na hora que você bota no título e fica aquela palavra muito louca. Tem problema você deixar o título com essa palavra? Não tem. Mas qual que é a solução que você pode arrumar para deixar essa palavra, se você quiser muito usar essa palavra no seu título? Usa um subtítulo de suporte. Por exemplo, se você quiser colocar lá Óstibos, a invasão alienígena, subtítulo é o segredo para você poder usar a sua palavra estranha no título. Que aí até as pessoas, se o seu livro viralizar e muita gente ficar conhecida, essa palavra ainda não é muito conhecida por muitas pessoas. Então, usa um subtítulo para dar um suporte ali, que isso já ajuda a deixar o seu título mais claro e mais compreensivo sobre o que se trata. Que quando você usa um subtítulo, você meio que está explicando que coisa estranha é aquela que veio no título, né? Então, fica claro na cabeça do seu leitor do que se trata e o que vai acontecer. E lembra sempre,
Não dê um nome estranho pro seu filho, tá? Isso é uma dica importante. Acredito que se você pensar dessa forma, você vai começar a ter mais carinho na hora de pensar no título do seu livro. Se você quiser até compartilhar quais são suas ideias aí, qual que é o título do seu livro, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.